Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Nós vamos então para mais um vídeo da nossa playlist para concluir o exercício de cadastro de venda de passagens, né? E para isso nós vamos estudar agora qual é o código JavaScript necessário para se fazer a reserva dentro do nosso sistema. Vamos dar uma conferidinha o que é o processo da reserva. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente já tinha mostrado aqui aonde existe essa reserva, o botão dessa reserva. Vamos procurar aqui no nosso exercício voo aonde existe o botão reserva de assento, porque nós temos um escutador de eventos aqui, olha. Nós precisamos, pessoal, deixa eu passar isso aqui para vocês que eu quero que esteja claro para todo mundo. Nós precisamos fazer uma consulta aqui em cima, vocês concordam? Porque eu preciso saber que esse voo existe. Se eu tentar botar aqui voo 40, como é que eu faço uma reserva? Porque a matriz de assentos, ela é do voo. Então eu preciso que você me diga de qual voo eu estou fazendo para poder então executar a venda da passagem para uma poltrona que esteja dentro deste voo. Então se eu colocasse aqui 40 e mandar fazer a reserva, ele tem que falar para mim que o voo não foi encontrado. Se eu uso a palavra encontrado, o que eu preciso fazer? Uma busca. E aí busca vocês já trabalharam numa disciplina de outro professor. Então eu vou mostrar rapidamente como é que nós poderíamos fazer uma busca por um objeto usando um parâmetro dentro de um vetor. Tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é mexer nesse camarada aqui. Óbvio, no momento do clique do reservar assento. Então o único JavaScript que a gente utiliza para reserva do assento está no botão reservar assento. Vamos nele aqui, ó, reservar assento, temos uma função de clique. Aqui vem a nossa primeira coisa. Esse primeiro vídeo, do primeiro vídeo da reserva, é só para estudar essa função. Beleza? Para não ficar extenso. Observe o que eu estou fazendo aqui no meu programa principal. Eu estou criando uma constante chamada voo consultado e eu estou mandando ela receber o retorno de uma função. Olha o nome da função, busca voo por número. Se vocês usarem bons nomes de função como esse, fica muito claro saber o que ela faz. Ela está fazendo o ato de buscar. Buscar já inclusive me indica que tem um retorno, beleza? Então não é um procedimento, é uma função, né? Ele tem um retorno. E ele me diz, o que ele retorna? Ele busca voo? Então já está bem claro aí para mim, só pela leitura do nome da função, que o retorno deve ser um objeto do tipo voo. E ele busca voo por número, então eu também já estou indicando qual é o critério necessário para fazer essa busca. Como eu tenho uma passagem de parâmetro, que parâmetro você acha que eu estou mandando ele aqui? Número. Ou seja, eu dou um número como informação, um número de voo, e eu retorno um voo, caso eu tenha encontrado lá na minha busca. Vamos dar uma conferida nessa função para entender o que ela faz. Então nós vamos chegar, tem vários lugares aqui que utilizam, né? Chegamos então no ponto em que vamos trabalhar com a nossa função. Pessoal, nós temos aqui o seguinte, ó, a função é bem curtinha na verdade, ela é um comando for. Nós temos a função de busca voo por número, eu vou chamar o parâmetro de número, porque é realmente o dado que eu estou passando. E nós vamos criar uma variável chamada voo encontrado. E voo encontrado começa como nulo. Isso é importante para nós. Daqui a pouco eu retorno no porquê que isso começa como nulo. Nós vamos fazer um comando de for. E esse for, ele tem duas condicionais. Ele não tem uma condicional só, não. Eu vou dar um tab aqui para ficar mais legível para vocês, tá? Primeiro, como é que a gente fazia o for? Indica que o código a ser iniciado, ser colocado no início, né? Ou seja, vamos inicializar uma variável de índice chamada i, começada em 0. Depois, condição de parada e por último, aquele código que é executado no final de todo laço, ou seja, o incremento do i, tá? O que vocês estão vendo de diferente está aqui, ó. Isso aqui é comum de praticamente todo for que vocês fazem, ou seja, enquanto o i é menor do que o tamanho do número de voos, ou seja, enquanto ainda há voos dentro do vetor, a gente vai continuar avaliando. Mas esse código é novo, tudo bem? Esse código está me falando, nós vamos continuar repetindo isso aqui enquanto ainda há voos e enquanto voo encontrado é nulo, ou seja, enquanto eu não encontrei o voo ainda. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu já encontrei o voo, não tem necessidade de continuar fazendo for. Deixa eu criar um cenário para vocês aqui. Imagina que nós temos 100 voos cadastrados no nosso sistema. Eu mandei buscar o voo 40 e o voo 40 foi o terceiro voo criado dentro do meu sistema. Depois que eu passei pelo primeiro e não achei, passei pelo segundo e não achei, passei pelo terceiro e não achei, passei pelo quarto e encontrei,
Tem necessidade de eu fazer mais 96 voos? Não tem, né? A gente já encontrou a informação que a gente quer. Se eu não colocar esse código aqui, ele vai encontrar o voo certo, ele encontra o voo na 4ª posição, ele salva o voo na 4ª posição, ele roda 96 vezes esse for à toa e só no final ele me retorna o voo que eu quero. Olha que coisa desnecessária, olha que processamento jogado fora. Isso aí, inclusive, é uma perda de desempenho, tá bom, pessoal? Isso é um problema que vocês terão quando desenvolverem aplicações maiores. Se vocês ficarem cometendo esse erro em momentos diversos aí, fazendo esse erro várias vezes, é bem possível que o sistema fique lento, que o sistema fique pesado. Então, a gente quer fazer o processamento apenas quando a gente precisa fazer o processamento. Se eu já tenho informação na mão, não tem por que gastar tempo. Então, esse recursozinho aqui, ele me adiciona. Na hora que eu encontrei o voo encontrado não é mais nulo. E o E aqui comercial, ele indica que para entrar no for, ele tem que ser, esse aqui tem que ser verdadeiro e esse aqui tem que ser verdadeiro. Só que no momento que eu já encontrei o primeiro, isso aqui ficou falso. Verdadeiro e falso dá falso, então ele ele encerra o nosso for. Fazendo desse jeito agora, se ele achou no 4º, na 5ª vez ele nem entra, ele já sai do nosso for. Tudo bem? Por isso que eu quis deixar um vídeo só para esse conteúdo. Mas vamos olhar o que está sendo feito aqui dentro. Eu vou basicamente observar todos os voos um por um e eu vou fazer a seguinte pergunta. Vetor de voos na posição I, ponto número, ou seja, o número do voo, é igual ao número passado como parâmetro? Caso seja, eu vou dizer que o voo encontrado recebe esse voo. Se não for, o que eu faço? Absolutamente nada. Deixo o programa continuar rodando. No final do for, depois que acabou esse for, eu faço uma única vez o comando return. O comando return vai me retornar voo encontrado. Pessoal, vamos só pensar no seguinte, quais são as duas possíveis saídas dessa função? Porque só podem ter duas, é certeza absoluta. Opção 1, se eu entrei em algum momento dentro desse if, a saída é o próprio voo encontrado. É certeza absoluta, é o voo encontrado. E se eu não entrei nenhuma vez aqui dentro desse if? Quer dizer que eu passei por todos os voos, em nenhum eu troquei o conteúdo da variável voo encontrado. Então quando ele chegar aqui embaixo, qual é o conteúdo dele? Nulo, que é o conteúdo inicial que eu criei. Então a minha função só pode ter dois tipos de saída. Ou ela me retorna nulo, ou ela me retorna o voo que eu quero. Beleza? É exatamente isso que é muito importante para nós. Por quê? Porque no programa principal esse é o critério que eu vou utilizar para saber se a busca deu certo ou se a busca deu errado. Então eu vou mostrar isso no próximo vídeo, mas eu já adianto aqui para vocês o seguinte, olha. Vamos vir aqui na reserva de assento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar o retorno dessa função e guardar na variável voo consultado e eu vou fazer um if. Se o voo consultado é diferente de nulo, ou seja, tem informação, é certeza que deu certo. É certeza que eu encontrei um voo e ele é o voo que eu queria pesquisar. Caso contrário, olha a condição else aqui desse if. Está aqui embaixo, ó. Caso contrário, eu vou avisar voo não encontrado. Então, se é diferente de nulo, eu continuo trabalhando, mas se for igual a nulo, eu paro tudo e já aviso que o voo não foi encontrado. Então, a gente tem um critério muito fácil para saber se a função deu certo ou deu errado. Ou é nulo ou é o que eu pedi. Beleza? Espero que tenha ficado claro, pessoal, mas qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não deixe de me procurar. Eu sei que é um assunto muitas vezes complicado para a pessoa, apesar de que isso aqui é uma busca em vetor. Tudo bem? Não tem nada de diferente de busca de vetor que vocês veem nas disciplinas de lógica de programação. A única coisa é que ao invés de ter um vetor de números, a gente tem um vetor de voos. Então a gente tem a preocupação de não procurar apenas no conteúdo, mas procurar no atributo número de um conteúdo, né? Mas, tirando essa pequena diferença, é uma busca comum por vetor. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar, não deixem de colocar aí nos comentários. Eu vou tirar a dúvida de todo mundo, certo? Valeu, pessoal, então. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Grande abraço e até mais.